A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos apresenta dois tipos de pedras que representam o Senhor Jesus Cristo. A pedra angular ou pedra de esquina para edificação e a pedra de tropeço para destruição. Então, tropeço na Bíblia é o mesmo que destruição, é o mesmo que morte. E nessa ocasião aqui que nós vamos estar vendo, também é morte espiritual, separação eterna do Deus Criador, condenação eterna. Então, o Senhor Jesus Cristo é representado também pela pedra de tropeço. Para quem? Para aqueles que não creem nele, aqueles que não amam o Senhor Jesus e não entregaram as suas vidas a ele, irão, se não se arrependerem, tropeçar nesta pedra, a pedra de tropeço. Olha bem o que o apóstolo Pedro diz para nós. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então aqui Pedro está dizendo que aqueles que são rebeldes contra o Senhor Jesus irão tropeçar nele próprio. Por quê? Porque o Senhor hoje está dando o tempo para os homens se arrependerem. É o tempo da graça, o tempo do favor, do amor de Deus revelado pela morte e ressurreição de Cristo. Mas em breve chegará o tempo em que o Senhor Jesus irá julgar os homens. O Pai, o Deus Criador, deu ao Filho o poder e a autoridade para julgar o mundo. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Então, uma vez que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, entregou a sua vida pelos homens, o Pai deu a ele o poder de julgar os homens. Então, nós vemos no capítulo 20 de Apocalipse o juízo do grande trono branco. E ali o Senhor Jesus Cristo irá julgar todos aqueles que não confessam ou não confessarem o seu nome. Porque ele diz que aquele que negá-lo diante dos homens, ele também o negará diante do Pai. E aquele que o confessa hoje como Senhor e Salvador de sua vida, Jesus também o confessará diante do Pai. Então a Bíblia diz ali no capítulo 20 de Apocalipse que o mar, o inferno, irão entregar os seus mortos. Por quê? Porque eles ressuscitarão, os mortos ressuscitarão para o juízo eterno. E ali será aberto o livro da vida. Aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Então, a humanidade hoje está tendo a oportunidade de crer, de reconhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Hoje nós vemos as pessoas, muitas pessoas, blasfemarem contra o Senhor Jesus. Tratam ele como um homem comum, como um homem da história, um homem que fez história, que trouxe bondade, que trouxe ética, que trouxe amor. Mas Jesus não veio ao mundo apenas para mostrar ética, para mostrar bondade. Ele veio para mostrar que ele é o Senhor. Ele é o Criador do universo. E aquele que não confessá-lo como Senhor será condenado. A Bíblia diz que já está condenado. Em João capítulo 3, verso 36,
diz que aquele que crer no Filho de Deus tem a vida eterna, mas aquele que não crê e permanece rebelde contra Jesus Cristo, a ira de Deus permanece sobre essa pessoa. Então Deus irá derramar os cálices, os 7 cálices da ira dele sobre a humanidade na grande tribulação. Então o mundo passará por uma tribulação que jamais existiu na terra. E nós precisamos pregar. A palavra de Deus diz que nós, os seguidores, os servos de Cristo, exalamos 2 tipos de cheiro. O cheiro de vida, que é o bom perfume de Cristo, que é a fragrância do seu conhecimento, mas que também nós exalamos um outro cheiro, que é o cheiro de morte para aqueles que se perdem. Então nós exalamos um cheiro de morte, sim, para aqueles que não reconhecem a Cristo. Por quê? Porque a morte está sobre essas pessoas. Nós temos que anunciar o arrependimento. Uma vez que as pessoas não se arrependerem, elas provarão da condenação eterna. Então nós vemos que o apóstolo Pedro, ali no capítulo 2 de Atos, quando ele fez aquela mensagem poderosa ali para os judeus após o batismo no Espírito Santo, a Bíblia diz que aqueles homens compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos então, irmãos? E Pedro disse para aqueles homens: arrependam-se e sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. Então o arrependimento deve ser pregado. Paulo também diz para o rei Agripa, no capítulo 26 de Atos, que ele estava sendo perseguido pelos judeus, porque ele pregou para aqueles irmãos ali, judeus, o arrependimento, para que eles aceitassem a Cristo e praticassem obras dignas de arrependimento. Então vejamos que Jesus e os apóstolos pregavam o arrependimento e nós temos que pregar o arrependimento. E aqueles que não receberem essa palavra receberão o cheiro de morte. Ou seja, nós temos que anunciar que a morte está destinada para aqueles que não receberem o Senhor, a pedra angular, a pedra de esquina para edificação, porque se não receberem, essa pedra se tornará a pedra de tropeço para aqueles que não crerem, tropeçarem e caírem. E o tropeço é morte, destruição e neste caso aqui, condenação eterna. Então, creia no Senhor Jesus Cristo, confesse Ele como Senhor e Salvador da sua vida e receba da sua graça a maravilhosa, tão grande salvação que Ele nos concedeu. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.